Os carros movidos a combustão dominam o mundo já por um século. Desde 1971, a agência americana EPA testa os veículos para garantir que eles se adequam aos regulamentos das leis federais de poluição. Em 2022, veículos elétricos foram responsáveis por 8% das vendas de novos carros nos Estados Unidos, um aumento de 55% em comparação com 2021. Veículos elétricos não possuem escapamento e não emitem poluição, mas o governo ainda exige que as fabricantes façam testes específicos em seus carros elétricos e que publique estimativas da distância que pode ser percorrida com a bateria cheia. Mas a agência faz os seus próprios testes para garantir que as estimativas estejam corretas. O medo de ficar sem bateria é chamado de ansiedade de distância e é uma das maiores preocupações dos consumidores em relação aos veículos elétricos e que é levado em consideração na hora de trocar o carro a combustão por um elétrico. A avaliação da EPA é considerada mais precisa do que outras agências ao redor do mundo, mas o sistema americano não é perfeito. Um relatório de abril deste ano mostra que veículos elétricos não atingiram a distância demonstrada pela EPA em mais de 12%. Eles foram menos precisos do que os números apresentados para carros movidos a combustão. Além disso, inconsistências nas regras dos testes podem mostrar grandes diferenças de alcance entre as montadoras no papel, mas nem tanto na vida real. This issue where a Tesla with a 405-mile range and a Porsche with a 250-mile range are practically the same number in the real world. Então, como que o alcance é determinado pela EPA e por que alguns dizem que o alcance não é preciso e o que pode ser feito sobre isso? Este é o Chevrolet Bolt, um carro elétrico que está prestes a ser testado pela EPA para determinar qual o alcance pode ser atingido com uma simples carregada de bateria. Na maioria das vezes, as montadoras fazem os seus próprios testes e mandam um relatório para a EPA, mas a EPA pode fazer o teste em qualquer carro e com maior frequência caso haja uma mudança significativa nos veículos, que geralmente acontece entre 3 e 7 anos. They provide us with a car that's either pre-production before it goes into production or shortly after a job one when it's just into production. We actually compare their submitted results with what we get in the lab. Most of the time they match up really good. Once in a while they don't. When they don't, then we figure out why. Usually sometimes we have to retest, they have to retest. If their numbers and our numbers don't line up, then they take EPA's number as the official number that's generated in this lab. So total 300 cars a year get tested in the lab. Esse número representa apenas 20% dos modelos de carros nos Estados Unidos. Desses 300, 150 são novos e 150 são usados para saber como eles estão performando ao longo do tempo. Em 2008, a EPA adicionou alguns testes em diferentes condições climáticas em laboratório para simular usos reais desses carros. Testes em ambientes frios a menos 6 graus Celsius, em ambientes quentes a 35 graus Celsius com o ar-condicionado ligado e testes com direção agressiva. Enquanto isso, a força motora estava mudando. A EPA começou a testar veículos híbridos quando foi lançado o Toyota Prius em 2001 e somente veículos elétricos depois das regras serem finalizadas para essa categoria em 2010. For charging electric vehicles, for measuring the discharge of electricity from the battery on a battery electric or plug-in hybrid. But the dynamometers themselves, the conditioning, the temperature controls, the drive cycles, all of those are the same with just the addition of the new features for the electrified part of the vehicle. Profissionais carregam a bateria um dia antes e na manhã seguinte o veículo está sujeito a uma série de testes em rolamentos chamados de dinamômetros. Esses rolamentos servem para simular um pouco das condições de dirigir. Por exemplo, os engenheiros podem adicionar resistência para simular o atrito do vento. O veículo é conectado a uma máquina que mede a descarga da bateria dependendo da distância e tempo percorridos. Existe um teste de cidade, um de rodovia e um terceiro teste chamado de estado parado, que consiste em deixar o veículo rodar em uma velocidade constante até que acabe a bateria. Antigamente, o teste era mais simples do que isso.
The standard test was run a city test, pause, run a city test, pause, run a city test, pause, from when the battery was fully charged until the car couldn't stay on the drive trace anymore. Eles também conduziram um teste em rodovia por causa do aumento da capacidade das baterias, mas esse teste foi proibido. We had to have 3 shifts of drivers coming in and run these over and over. So we went to multi-cycle tests, and those allow us to both combine city and highway and to accelerate that depletion. So now, in 8 to 10 or 12 hours, we can deplete a battery instead of needing to run those cycles over and over again for 20, 24, or 30 hours. A EPA conduz testes reais para veículos a combustão e está criando testes similares para veículos elétricos. A rápida mudança na tecnologia que os carros elétricos estão passando não facilita as coisas para a agência americana divulgar números reais. Os carros que eles testaram em 2017 são completamente diferentes dos carros de hoje e cada montadora tem o seu próprio jeito de montar o relatório para mostrar como a bateria é carregada e descarregada, como o veículo é montado, se possui freio regenerativo, como a energia é enviada para o sistema de refrigeramento e como manter a bateria na temperatura adequada. Tudo isso dificulta conseguir resultados reais no laboratório. A revista Car and Drive testou um Tesla Model 3 de 2018 em tempo frio e descobriu que só atingiu 65% do alcance informado. A seguradora AAA testou caminhonetes elétricas sem carga e reportou que esses veículos perderam 25% do alcance informado pela EPA. Edmond, um site que possui informações sobre carros, descobriu que muitos carros elétricos possuem alcance bem diferentes dos informados pela EPA. Um Porsche Taycan possui um alcance de 325 km, mas na vida real atingiu impressionantes 520 km. Um artigo publicado pela Society of Automotive Engineers em abril de 2023 criticou bastante os testes de alcance. Entre várias coisas, o relatório diz que a EPA publicou somente o alcance total para cada veículo, em vez de alcances individuais para cidade e rodovias, como ela faz para veículos a combustão. Esse número total favorece a direção em cidades em comparação com rodovias. Um dos autores do estudo é David van der Werp, diretor de testes de veículos da revista Car and Driver. In gas vehicles, the highway number is almost always better than city, and in EVs it's the reverse, right? So people aren't seeing that, the highway is quite a bit worse than city when you just get this one combined number. A maioria dos carros elétricos são equipados com freios regenerativos. Esse mecanismo captura a energia das rodas quando o veículo desacelera e guarda na bateria. Isso dá-lhes uma vantagem quando estão na cidade por causa das paradas constantes. Isso é onde os carros a combustão não são eficientes. O teste simulando estradas da EPA envolve vários picos de velocidade que dá o benefício do freio regenerativo. O teste da Car and Driver é feito dirigindo um carro constantemente a 120 km/h ou 75 milhas. A maioria das rodovias americanas possui limite de velocidade de 110 km/h, com alguns estados permitindo velocidades de até 135. O estudo da Car and Driver descobriu que os veículos a combustão superaram os resultados da EPA em 4%, mas em carros elétricos, o alcance está 12,5% a menos do que o informado pela agência. O alcance pode mudar drasticamente dependendo de como você dirige o carro. If you're driving in one part of the country under one set of conditions where it's really, really hilly, or if you're driving somewhere else where it's very flat, if you're driving in a place where it's cold or it's really hot, this one number will allow you to compare from model to model, but it might not represent what you'd actually get in all of those different driving cycles. Os autores do relatório disseram que mesmo se você colocar o alcance total naquele adesivo colocado no vidro do carro, não é relevante para o uso no mundo real. Um carro pode ter um alcance de 500 km, mas a maioria dos motoristas irá fazer a recarga antes da bateria ficar muito baixa. Cada montadora emite informações diferentes sobre o alcance de seus veículos e a EPA permite que cada uma delas use métodos diferentes para estipular o alcance dos veículos. Dave sugere que a EPA utilize uma fórmula para simular situações do mundo real e faça com que todas as montadoras utilizem o mesmo método, mas a EPA acha que os testes atuais são estáveis, dizendo que não há indícios de algo que possa ser feito para melhorar os resultados.
Montadoras possuem um histórico de lutar contra regulamentos, tentando achar brechas e às vezes simplesmente mentindo e fraudando as pessoas. O escândalo do Dieselgate é o mais recente deles. Algumas montadoras, incluindo a Volkswagen, foram pegas usando equipamentos com a intenção de trapacear nos testes de emissão de poluentes da EPA. O escândalo sacudiu a montadora, que é a segunda maior do mundo, tendo que pagar bilhões em multas e prisões para os executivos da empresa. Talvez isso fez com que a Volkswagen acelerasse o processo de eletrificar os carros com um projeto de quase 2 bilhões e meio de dólares nos Estados Unidos e mudar a dinâmica da EPA. Mas ainda há preocupações que os consumidores precisam estar protegidos caso as montadoras lutem para modificar os regulamentos. Esse foi o vídeo de hoje, ficamos por aqui e até a próxima.